Pessoal, muita gente me pediu para falar mais sobre o caso Marcos Duval e a busca e apreensão que foi realizada pela Polícia Federal no seu escritório em Brasília, ou seja, no gabinete do senador, assim como na sua casa e no apartamento funcional. Vem comigo que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Dentre as ações que aconteceram, o que mais chamou atenção é que a Polícia Federal pediu a prisão do Marcos Duval. Pediu essa prisão, mas, talvez por medo da repercussão negativa, foi negado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Qual é a verdadeira argumentação? Qual é o argumento que foi utilizado para que essa medida fosse utilizada? Ou seja, qual a justificativa que a Polícia Federal pediu tanto a prisão quanto a do Marcos Duval, assim como também pediu a suspensão do seu mandato de senador da República e as demais, busca e apreensão e outras medidas. Enfim, segundo informações até dessa própria matéria G1, o Marcos Duval divulgou informações da ABIN, aquelas mesmas informações que mostravam que a ABIN tinha dado informações para Flávio Dino e para o Gonçalves Dias de que eles sabiam de que os atos do dia 8 de janeiro poderiam haver a violência, haver aqueles ataques. Então, em virtude dessa divulgação de atos da ABIN, de documentos da ABIN, a Polícia Federal entendeu que o Marcos Duval estava interferindo nas investigações e, por causa disso, fez o pedido de prisão, suspensão do mandato e busca e apreensão em relação ao senador Marcos Duval. Além de ter ocorrido a busca e apreensão e tudo mais, o perfil de Marcos Duval no Twitter também foi suspenso durante a operação de busca e apreensão contra o senador. A rede social do parlamentar exibe a mensagem que atribui embargo à determinação judicial. Instagram e Facebook informam que o perfil foi removido, ou seja, o Instagram removido, o Facebook removido e o Twitter, que é uma rede social que o senador utilizava muito, foi atribuído determinação judicial, ou seja, embargo judicial em relação à sua utilização. Também uma matéria do jornal O Globo. Marcos Duval, além de ter as suas redes sociais removidas, busca e apreensão dentro do gabinete, onde a Polícia Federal saiu com malotes, e repita-se, de documentos, não são malotes de dinheiro, como vocês são acostumados a ver com outros políticos. A gente está falando malotes de documentos que a Polícia Federal saiu, e também houve a apreensão do celular do Marcos Duval. E todos os endereços do senador foram alvos de busca e apreensão. E aí, a revista O Antagonista traz a informação de que o senador e presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi avisado da operação com antecedência da Polícia Federal contra Marcos Duval. O presidente do Senado recebeu um telefonema do ministro Alexandre de Moraes antes da operação de busca e apreensão. Quem trouxe essa informação é o Quinzo Machida aqui. Ele diz o seguinte: o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é do PSD de Minas Gerais, recebeu um telefonema do ministro Alexandre de Moraes antes da ação de busca e apreensão no gabinete da residência do senador Marcos Duval. O antagonista apurou que a Polícia do Senado também comunicou ao senador sobre a chegada da Polícia Federal às dependências do Senado por volta das 15 horas de ontem, da quinta-feira. Diante disso, Pacheco determinou que a Polícia do Senado e a Advocacia do Senado acompanhassem as diligências em Brasília. E aí, o senador Rogério Marinho foi o primeiro a manifestar sobre essa situação. Vários outros continuam em silêncio, que a gente esperava que fosse se manifestar. Eu estou
Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não vi manifestação do senador Flávio Bolsonaro, não vi manifestação da Damares. O primeiro que eu vi a manifestação é Rogério Marinho. Se tiveram manifestado, eu ainda não vi, tá? Mas eu estou procurando aqui. O que ele falou? Deplorável um senador ser alvo de seu local de trabalho, diz Rogério Marinho sobre a questão do Marcos do Val. E aí, um influenciador digital também fez uma manifestação, que é o Darcio Bacarense, ele sempre faz muitas postagens. Ele escreveu o seguinte, e aqui eu achei interessante a forma que ele expôs: fazer operação da PF na casa de humorista, velhinha, octogenária ou do Marcos do Val é fácil. Quero ver eu organizar uma operação da Polícia Federal no dia do encontro do Foro de São Paulo, que tem atas de reuniões que registram participações de facções narcotraficantes. Aí não dá, né? Então, teve essas críticas também por parte de vários influenciadores, o pessoal do MBL se manifestou, enfim, teve muita gente que se manifestou contra o que aconteceu. O grande fato que causa uma estranheza muito grande é que o Gonçalves Dias foi declarado em todas as redes sociais que ele pediu que a ABIN, essa mesma que teve documentos vazados pelo Marcos do Val, segundo informações da Polícia Federal, alterasse relatório para entregar à CPMI. E a CPMI é um órgão de fiscalização que tem os mesmos poderes do Judiciário. É obstrução à justiça. Olha só, dentro da separação dos poderes, nós temos a função do Executivo, Legislativo e Judiciário. São funções típicas, ou seja, o Legislativo faz lei, o Judiciário julga e o Executivo faz a execução das atividades públicas. Essa é a típica. Aí nós temos as funções atípicas. Por exemplo, o Judiciário manda propostas de lei sobre a lei da magistratura. Então, é o Judiciário legislando. O Legislativo, ele julga deputados e faz a CPMI, que tem papel investigativo, que é atípico, e judicante. Ela faz, tem os poderes próprios da investigação judicial, pode determinar quebra de sigilo telefônico, convocação de pessoas para prestar depoimento, enfim. E aí, teve uma obstrução à justiça e mesmo assim, nada de pedido de prisão, nada de busca e apreensão, nada de nada de nada. E aí, é lógico que qualquer operador do direito, como eu sou jurista, vou falar, poxa, tem alguma coisa errada. As ações têm endereço determinado. Então, esse é o ponto de partida que a gente começa a discutir sobre a questão do Marcos do Val. Será que as medidas tomadas tão justas, tão adequadas dentro do Estado democrático de direito, do devido processo legal, da imparcialidade? Esse é um grande questionamento que, como se diz, faria Rui Barbosa nessa hora estar revirando no caixão. Então, há complicações sobre o status quo que vemos agora. Eu ia abordar mais temas aqui, mas eu não vou deixar o vídeo extenso, eu vou deixar para o próximo editorial. Que Deus te abençoe, te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos e que te livre de todo o mal, mas de todo o mal. Porque é tenso, às vezes, a gente tem que trazer essas informações nesse contexto todo que acontece no Brasil. Então, assim, às vezes é um tanto quanto decepcionante, sim, acompanhar notícias que vêm sendo trazidas dentro da política brasileira. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, desejo mesa farta, repleta de bênçãos para você e para toda a sua família. Abraço.